Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Ivan Lima e um assunto que eu gosto de falar é dos vikings. Eles eram considerados exploradores, guerreiros, comerciantes, bárbaros. Oriundos das terras nórdicas, a fama desse povo mostra que eles invadiram, saquearam e colonizaram algumas áreas da Europa. Se você assistiu ao seriado Vikings, deve saber um pouco mais da cultura desse povo. Mas quais dos personagens da série realmente existiram? Ou melhor, quem foram os guerreiros mais importantes que marcaram a era viking? Venha comigo, que eu te conto todos os detalhes dos maiores vikings da história. Bom, eu já vou avisando que esses nomes escandinavos são todos bem complicados, não é? Então, se eu errar em alguma pronúncia, perdão, me desculpe. Bom, para começar, vamos lá. Vamos falar de Erik, o Vermelho. Nascido na Noruega, era conhecido como o Vermelho por causa do seu cabelo ruivo, mas também era famoso por sua força e seu temperamento forte. Após o pai de Erik ser banido da Noruega por ter cometido assassinato, ele foi obrigado a fugir com sua família para a Islândia. Tempos depois, o próprio Erik também foi acusado de assassinato, o que fez ser expulso da Islândia e ir procurar exílio em outras terras. Como consequência, Erik navegou para o oeste e encontrou uma ilha perdida, que depois se chamaria Groenlândia. Ele se instalou lá e, anos depois, foi novamente para a Islândia e organizou uma frota de 25 navios, retornando à Groenlândia. Em 986, Erik fundou 2 assentamentos no local. No auge, a colônia chegou a ter 5.000 pessoas. Depois da morte de Erik, as comunidades continuaram vivendo no local, abandonando entre os séculos XIV e XV, por aí. Existe até uma história que diz que os vikings da Groenlândia pisaram na América antes de Colombo, liderados por um homem chamado Leif Erikson, considerado o primeiro europeu a pisar no continente norte-americano. Erikson chegou quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Vocês sabiam disso? Então, estudiosos acreditam que ele nasceu na Islândia por volta de 970 e depois foi para a Groenlândia. Quem era seu pai? Adivinhem. Isso mesmo, Leif Erikson. Era filho de Erik, o Vermelho. A história conta que por volta do ano 1000, Erikson navegou pelos mares em busca de terras que haviam sido avistadas anos antes por um islandês. Ao que tudo indica, a vida na Groenlândia não estava lá essas coisas. E por isso, Erikson foi atrás de terras que pudessem suprir as carências na colônia. Durante sua expedição, chegou a uma região que se acredita ser a costa atlântica do Canadá. Os vikings armaram um acampamento no local e exploraram a região, que Erikson chamou de Vinland, pelo fato de ter encontrado uvas. Depois que ele voltou à Groenlândia com uma valiosa carga de madeira, outros nórdicos também decidiram viajar para Vinland. O próprio Erikson nunca mais voltou ao local, até porque a presença viking na América do Norte durou pouco tempo, provavelmente por causa dos conflitos com os nativos. O único assentamento nórdico encontrado na América do Norte foi descoberto no início dos anos 1960 e estava repleto de artefatos que datam de cerca do ano 1000. E quanto aos personagens do seriado Vikings? Todos eles foram inventados ou são reais? Bom, ao menos em parte, a série está de acordo com a realidade. Eu falo isso porque, além dos acontecimentos, alguns personagens realmente existiram. Muitos dizem que Ragnar Lothbrok
uma das estrelas da série, não sei se eu estou falando o nome certo, hein? Me perdoem. Bom, foi inspirado em um homem de nome parecido, chamado Ragnar Lodbrok. Existe uma história viking chamada Saga de Ragnar Lodbrok, que conta sobre este homem que lutou contra dragões e tentou conquistar a Grã-Bretanha com uma frota de apenas 2 navios. Segundo a história, ele foi avisado por sua esposa sobre os perigos do ataque, mas acabou ignorando, sendo capturado pelo rei da Nortúmbria e executado ao ser jogado em uma cova cheia de cobras. Bom, porém, também relacionam o personagem da série a um líder viking de nome estranho, chamado Regin Helwas. A história conta que ele era o líder de um grupo de vikings que invadiu a França em 845. Em março deste ano, Regin Helwas atacou Paris com uma grande frota. Tendo derrotado uma força militar da França Ocidental, ele estava livre para se mudar para Paris. Porém, Carlos o Calvo, rei da França Ocidental, pagou uma enorme quantidade de dinheiro para que os vikings deixassem a França. Enquanto há um debate sobre quem realmente foi a inspiração para criar o personagem Ragnar, muitos ainda acham que ele, na verdade, é a personificação das façanhas de diferentes vikings históricos. No seriado, Ivar, o Sem-Ossos, é um dos filhos de Ragnar. E acreditam que ele também existiu na vida real. Por que ele recebeu esse nome? Bom, isso também é um grande debate entre historiadores. Mas provavelmente o nome faz referência à condição médica que tornava seus ossos quebradiços e frágeis. De todo modo, considerando que ele sofria com uma doença, é incrível pensar que, mesmo assim, conseguiu criar a reputação de um destemido guerreiro. As histórias nórdicas contam que Ivar e seus irmãos comandaram um grande exército pagão, uma força poderosa que invadiu a Inglaterra em 865. Eles invadiram os reinos da Nortúmbria e de Anglia Oriental e causaram sérios danos ao reino da Mércia. Depois disso, Ivar voltou para York e desapareceu do mapa, deixando o comando do exército para seus irmãos. Quanto ao Rollo, no seriado, ele é irmão de Ragnar, mas na vida real, eles não têm nenhuma relação. Rollo é conhecido por ter sido o viking que se tornou o primeiro governante da Normandia, no norte da França. Ele começou a atacar e a saquear aquele país no século IX e, em 911, Carlos III da França, conhecido como Carlos o Simples, deu a Rollo terras para que ele os protegesse de outros vikings invasores. Com o tempo, Rollo construiu na sua área até governar a maior parte da região moderna da Normandia. Sabe o que é mais legal da história desse viking? Seus descendentes. Em 1066, um dos tataranetos de Rollo, Guilherme da Normandia, assumiu o trono inglês. Isso significa que ele é um ancestral da família real britânica e de boa parte das monarquias europeias. Uma curiosidade é que o guerreiro recebeu o apelido de Rollo, o andarilho, pelo fato de ter ficado tão grande que nenhum cavalo conseguia carregá-lo. E ele era obrigado a viajar a pé. E já que falamos sobre Guilherme da Normandia, não poderíamos deixar de falar de um grande guerreiro viking chamado Harald Sigurdsson. Sedento por sangue desde muito cedo, Harald esteve em uma sangrenta luta ao lado de Olaf, seu meio-irmão, contra o rei Knut. Harald acabou perdendo a luta e foi obrigado a se exilar. Passando por Constantinopla, ele se juntou à Guarda Varangiana, um grupo de guerreiros, principalmente nórdicos, encarregados de fazer a segurança do Império Bizantino. Harald ganhou destaque e construiu uma reputação de um poderoso guerreiro brutal com talento para a guerra.
Descrito como um viking frio, implacável e agressivamente ambicioso, ele acumulou uma grande riqueza e voltou para a Noruega quando seu sobrinho Magnus tinha se tornado rei. A dupla chegou a um acordo para governar juntos, mas cerca de um ano depois, Magnus acabou falecendo em 1046 e Harald se tornou o novo rei da Noruega. Depois de esmagar rapidamente qualquer resistência ao seu reinado, Harald passou a se interessar pelo trono inglês e organizou uma invasão audaciosa em setembro de 1066, mesmo ano em que Guilherme da Normandia assumiu o trono inglês. Harald acabou sendo derrotado por Harold II, que foi derrotado por Guilherme semanas depois. Harald morreu em combate quando foi atingido na garganta por uma flecha. Para finalizar, temos a história de Olaf III, filho de Harald. Embora não seja tão guerreiro ou sanguinário quanto os outros líderes vikings que eu citei, ele ficou famoso por ser um grande político. Era chamado de Olaf, o Pacífico. E talvez por ter sido influenciado pela derrota de seu pai em 1066, Olaf foi um grande defensor da paz durante seu reinado. Enquanto governou a Noruega, ele não foi à guerra por pelo menos um quarto de século, o que o contrastou fortemente com o pai, que sempre estava se aventurando ou tentando expandir seus domínios. Com isso, ele tentou alinhar a Noruega com o resto dos países europeus. Primeiro, alinhou a igreja norueguesa com os ensinamentos do Papa e reorganizou as dioceses. Dizem que ele foi o primeiro rei viking que aprendeu a ler. Também construiu uma corte ao estilo europeu, introduzindo a cultura aristocrática medieval na Noruega. Muitas leis foram criadas durante o seu reinado, assim como a cidade de Bergen, que se tornou a capital da Noruega medieval. De forma mais clara, ele tornou os vikings mais civilizados, de acordo com os padrões de outros países europeus. Bom, essas foram as histórias de alguns dos maiores vikings de todos os tempos. A gente não sabe nem metade das histórias desse povo, até porque eles não faziam registros e nem documentavam os acontecimentos. Mas o pouco que sabemos nos mostra que os vikings eram guerreiros temidos, capazes de invadir qualquer lugar do mundo. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.